Olá, tudo bem? Estou de volta, mais uma vez, para a glória e honra do Senhor, no programa Dialogando com a Bíblia, dialogando com as Sagradas Escrituras. E eu trago o tema, o sexto vídeo, Epidemia, Cristo Jesus cura, baseado no livro de Isaías 53, 47, 4, 7 até o 10, e no livro de Lucas, do evangelista Lucas, capítulo 4, 18 e 19. Essa é a base que está sendo realizado este programa, este tema, que é relevante e de grande importância sobre o conhecimento da epidemia que tem se alastrado no mundo desde a queda do homem, no Jardim do Éden, através de Adão e Eva, que entrou o pecado no mundo. E através do pecado é que se ergue os tipos de epidemia, pelo pecado, pela iniquidade, pela desobediência. E os homens estão de mal a pior a cada dia, fazendo o mal para o próximo, mas não sabendo ele que está fazendo mal para ele próprio. Para isso, Deus enviou o seu Filho unigênito, para aquele que crê nele será salvo e terá vida eterna. Terá vida eterna na terra, de uma forma de paz e justiça em Deus, e uma vida eterna para a salvação eterna, em dois tipos de salvação: terrena, para você viver bem na terra, e a salvação eterna, para viver no reino celestial. Amém? Então, esse programa tem o objetivo de revelar o profundo escondido, o obscuro, através do Espírito Santo, o qual eu estou com as Sagradas Escrituras aqui. Eu peço também que você pegue a sua Bíblia. É um prazer muito grande a tua presença, mais uma vez, para conosco. Você tem nos prestigiado. Isso é muito bom. Bom para mim, bom para você, e melhor para Deus, que se agrada da tua presença, buscando entendimento. O entendimento que eu tenho aqui não é entendimento pessoal, mas é inspirado pelo Espírito Santo, não dando interpretação, mas dando entendimento de determinadas passagens bíblicas que torna-se pertinente levar esse conhecimento. Então, eu entrego aqui não dogmas de homens, dogmas religiosos, ministeriais, congregacionais. Não, eu entrego aqui só apenas testemunhar a veracidade das palavras de Deus, da obra de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, através dos santos profetas, apóstolos, reis, juízes, patriarcas e evangelistas, e assim sucessivamente. São homens escolhidos por Deus para realizar a obra dele na terra, para que fosse escrito o livro da vida, composto de 66 livros, encerrados no primeiro século. Amém? Então, abra sua Bíblia, que é muito importante, que sempre eu vou estar fazendo citações aqui, de acordo com a origem de cada situação dos eventos que ocorreu no passado e no antepassado. Não falo aqui de marca de ministérios ou de igrejas, mas existem comentários concisos de acordo com cada passagem bíblica, para dar consistência ao entendimento, ao comentário. Mas não é citado nome de nomes de pessoas, nome de homens, ministério, religião, não. Mas quando se procede a alguma origem, de onde procedeu um certo tipo de tema, um tema que é procedido, que esse programa tem a ética de não falar de nomes, mas quando fala das escrituras, e que aquele determinada nação diz que originou tais coisas da parte de Cristo, eu sou obrigado, na verdade, de falar, de fazer o comentário da procedência, da origem daquela religião que está praticando certas coisas no mundo, usando o nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, em desacordo com as Escrituras. Então, vou deixar isso aqui bem claro, certo? Não, isso não se toma aqui partido religioso, de nada nesse sentido. É muito importante que saibam destas minhas palavras, que é uma ética que eu tenho usado no decorrer dos programas. Esse é o vídeo número 6 para
para mim, para vocês e para todo aquele que busca o entendimento da palavra do Senhor. Amém? Abra seu livro no livro do profeta Isaías, capítulo 53, né? 53, a partir do versículo 1. Amém? Abra sua Bíblia. Vou fazer essa leitura aqui, uma leitura que diz o seguinte, no 53. Quem deu crédito à nossa pregação? A quem se manifestou o braço do Senhor? Então tem duas conotações aqui, que eu venho sempre repetindo essa introdução nos vídeos. Você vai dar crédito à pregação que vai sair agora? Você vai prestar atenção? Então, por mais que você não se agrade, alguma coisa você vai tomar algum proveito no entendimento que eu vou entregar para você e para vocês. Né? Sempre você tem que ser investigativo, tem que ter uma ação investigativa sobre a Escritura Sagrada, investigar, procurar, estudar, detalhar, é muito importante. O que eu vou revelar aqui é o profundo, escondido, o escuro, né? O profundo, tudo isso é importante saber, né? Quem deu crédito à nossa pregação? Isso porque o povo de Israel fazia essa maldade de não dar crédito. Para isso também os apóstolos de Cristo falou referente a esse assunto, né? E ele diz, quem manifestou o braço do Senhor? O Senhor só pode manifestar a força dele aquele que obedece a ele, né? A força dele. Quando os egípcios, o faraó não obedeceu a Deus, o braço do Senhor pesou sobre ele, né? É muito difícil de alguém aguentar o peso da mão do Senhor. Por isso que fala em Jeremias, diz que ninguém deve falar que a mão do Senhor está pesando, porque ninguém suporta a mão de Deus. Porque, vamos percorrer aqui um pouco para entender, eu vou trazer aqui sobre a epidemia, né? Quando surgiu aquela epidemia de maldição, aquela maldição no primeiro mundo, né? O mundo velho, né? Da época de Noé, por exemplo, para Deus lavar a terra, enviar um dilúvio, acabar com toda a humanidade, a situação era gravíssima. A epidemia de todos os sentidos, epidemia da enfermidade, da doença, da sexualidade, a epidemia do descaso, de morte, de desrespeito, né? De falta de fé, todos esses tipos de epidemia, da mentira, do engano, tudo isso procedeu do Éden, né? Pela desobediência. Aquele povo chegou a um ponto que Deus teve que banir da terra aquele mundo antigo primeiro, né? Eles davam casamento, eles comiam, eles bebiam, mas eles não deram importância que Noé, durante 100 anos, construiu a arca pela vontade de Deus, amando de Deus, porque Deus encontrou uma pessoa fiel a ele. Deus se agradou daquele homem que não conhecia Deus, mas a si mesmo, né? O Senhor teve essa comunicação com ele e ele obedeceu do nada, não é? Então, você do nada precisa crer que existe um Criador. Do nada você crê que existe um Salvador. Você precisa do nada crer que existe um Libertador. Você do nada crê que este Salvador pode te curar, ele pode te sarar. Amém? Pelas palavras, não em nome de Jesus, põe a mão. Não. Isso é antibíblico. Isso é antibíblico. Não foi dado para nós essa autoridade. Agora, em nome de Jesus, você entrega a palavra, a veracidade de Cristo, de Deus Pai, Deus Filho, e você será curado, será sarado das enfermidades da alma, para que não atinja a parte do corpo, as enfermidades do corpo. Primeiro a alma, depois o corpo. Jesus Cristo primeiro pregava, ensinava, para que eles ficassem, que entendessem, e a partir dali ele começava a curar, porque realmente não tinha médico. Nem os próprios médicos podem curar a si próprios, e vocês têm esse conhecimento, né? Então, na época de Noé, houve aquele acontecido, aquela epidemia de desobediência. É a pior epidemia que existe no ser humano. A desobediência é rebeldia. Rebeldia é um demônio. Desobediência é um demônio. Por que um demônio? É Satanás. Por quê?
A desobediência começou lá do céu. Quando desobedeceu a Deus, quando ele teve inveja de Deus. Depois ele trouxe para o homem e a mulher do Éden. E ela desobedeceu a crença de Deus, o crédito de Deus. Vocês estão passando a entender? E ela ali recebeu toda uma maldição, porque Deus colocou a maldição sobre Satanás. Porque, claro que ele era um anjo de luz, e depois ele passou a ser anjo das trevas. E é através dele que recebemos o pecado. Que ele é a morte, ele é o pecado, ele é o inferno, ele é a iniquidade, ele é a maldição, ele é a mentira, ele é o engano, que na realidade, o João 8,44, ele é o pai da mentira. Por isso que as pessoas estão enfermas. A epidemia no mundo, ela abrange nos 4 cantos do mundo, desde os primórdios do mundo. Saiu dali, a primeira epidemia que aconteceu, foi a inveja, né? O engano, a mentira, a falsa palavra, que levou o quê? A morte do primeiro homem na terra, Abel. O espírito de morte logo acampou nele, uma herança de quem? Dos pais. Vamos continuar. Então depois o Senhor realizou uma outra obra tremenda, que o homem resolveu desobedecer a Deus, querendo ser igual a Deus, querendo alcançar o céu, né? Nimrod, ali na Torre de Babel, era só apenas uma língua, um idioma. E Deus ali abominou e simplesmente colocou na terra línguas de nações, o qual tornou-se uma confusão. A forma de simplesmente separar para perder esse poder único que Nimrod queria fazer, afrontando que era o bisneto de Noé. Vamos continuar então. Então o Senhor Jesus chegou até onde? Ali ele passou a gerar a enfermidade da desobediência e várias outras coisas. Nimrod queria tornou-se um rei e tudo mais, tá, etc. Vamos continuar. Então, quando você chega até Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, ali você vê que Deus, a justiça dele foi pela água. Acabou o primeiro mundo, o mundo velho. Aí veio um mundo novo. No mundo novo houve uma outra desobediência, que queria concentrar a humanidade em um só local. Mas Deus, de acordo com o mandamento dele, e de fazer, né, multiplicar. E ele resolveu concentrar, fazer só para ele aquela torre de Babel, que queria alcançar o céu, né? É só para ele ali, sendo rei, aquela tolice toda. E então Deus deu sopro da língua de nações e gerando uma confusão. Essa foi uma outra justiça de Deus. Observe outra justiça de Deus, um pela água, outro pela palavra, com a língua, e a outra pelo fogo. Sodoma e Gomorra e cidade circunvizinha. Devido ao excesso, o volume de enfermidade, para Deus chegar a esse nível, o nível de justiça extrema, é preciso que esteja realmente um povo vivendo em um verdadeiro estado de iniquidade, né? Então, ele queimou a cidade, mandou fogo, porque a prostituição, palavras, sexual, corrupção, em todos os sentidos, estava lastrado sobre aquela cidade, Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas. E Deus queimou, acabou. Só saiu apenas o justo Ló com a sua esposa e suas filhas. Assim mesmo que o anjo deu uma ordem que não olhasse para trás, ela olhou para trás, buscando se despedindo das coisas do passado, e ali ela virou uma estátua de pedra, de sal. Então, é isso que eu quero que vocês comecem a entender, a justiça de Deus. Quando você está vendo essas coisas acontecerem, Deus está permitindo, porque tem o que Deus coloca à mão, é uma coisa, e quando o homem pratica com a sua mão a maldade, e quando ele pratica essa maldade, automaticamente quem está nele? É o maligno, que está praticando aquela maldade. Eu quero que vocês comecem a entenderem referente à ação de Deus, né? Então não pode,
Por exemplo, se Deus colocasse a mão dele sobre a iniquidade da humanidade no tempo de hoje, graças a Jesus Cristo, que Ele que intercede por nós, que está dando a sustentação sobre o povo, porque Jesus Cristo viveu no meio de corruptos, de religiosos, de políticos, né? De enfermos, de doentes, de incrédulos, de todo tipo de gente, até mesmo no meio dos 12 apóstolos, ele tinha realmente pessoas incrédulas, pessoas duvidosas, e como tinha um traidor no meio. Quer dizer, a terra, todos nós estamos submetidos a esse tipo de sofrimento, que o ser humano ele é mau pela sua própria natureza devido ao pecado. Para isso, Deus enviou seu Filho para que nós recebamos o fruto do Espírito Santo. Quando você recebe principalmente o Espírito de temperança, benignidade, bondade, de longanimidade e assim sucessivamente. Mas eu tenho observado que as pessoas não têm sido nada longânimas, principalmente no meio da política e a religião que anda junto e outras coisas mais. Né? A falta de discernimento de espírito está violando a Sagrada Escritura, violando o amor de Deus. Mas vamos continuar aqui. Então, quando ele diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação, quem manifestou o braço do Senhor? Eu quero mostrar as obras do Senhor, o qual quando ele veio à terra, os 400 anos de silêncio, desde Malaquias até o profeta João, ele simplesmente ficou 400 anos em silêncio devido ao volume de pecado, de desobediência, adorando em templos, adorando em outros deuses que não procedia da parte de Deus. Deus, ele pede que, por ser um Criador, revelou o seu poder para toda a humanidade, que deve dar glória e respeitar o Deus único. E para isso ele entregou um livro sagrado. Esse livro sagrado é o livro da corte maior, a corte soberana de Deus, para julgar a humanidade. Esse livro aqui é para cumprir ele. Do mesmo modo que cada nação tem uma constituição, né? Tem sua constituinte, e todo aquele que desobedece à constituinte é um rebelde. Ele está amaldiçoado de acordo com a lei do homem, a lei da nação. Né? Então, do mesmo modo, a Constituição, a Constituinte de Deus é a Sagrada Escritura, mas ela é soberana, é acima de todas as demais constituições das nações. Ele está acima de todas as nações porque ele permitiu construir-se as nações e o Senhor deu isso para a humanidade, deu isso para o homem, sem problema nenhum, desde que honre o nome de Deus. Tem muitas nações aí e governantes que estão usando o nome de Deus em vão. Para isso, ele constrói um governo amaldiçoado. Qualquer templo, religião que usa o nome do Senhor em vão, segundo a Escritura, ele tem um templo amaldiçoado, tem um governo amaldiçoado, que seja um governo político de nação ou um governo religioso ou outras coisas semelhantes. Então isso é uma epidemia que está acontecendo no mundo, usando o nome do Senhor em vão para dar veracidade e os oportunistas para se projetar no mundo através de Satanás e os seus demônios. Então, quando ele diz aqui, quem deu crédito à nossa pregação e quem manifestou o braço do Senhor? Eu mostrei 3 pontos onde o braço do Senhor agiu, a força do Senhor agiu. Agiu no primeiro mundo, ali no tempo de Noé, mostrou o poder a Noé, construiu a arca, colocou, ali ficou 14 meses, 40 dias de dilúvio, mas para baixar a água levou 14 meses, e Noé saiu ali. Deus cumpriu com Noé. Do mesmo modo, ele cumpre conosco. Ele cumpriu com todos aqueles que cumpriu com ele. Então, ele fez a promessa para os hebreus. Outro, Deus pesou a mão, depois de Sodoma e Gomorra, Deus pesou a mão sobre o Egito, tirou o povo com braço forte, mostrando o poder dele, que ele é o Deus único no mundo, não existe outro Deus. Então, vamos passar a compreender, vamos procurar entender tudo isso aí. Deus abriu o mar vermelho,
com o seu dedo, com o seu sopro no seu nariz, ele abriu o mar vermelho. Como é abrir um mar, não é? É coisa incrível. Muitos acham que é uma fantasia, buscam, os cientistas estudam de um lado e de outro para descobrir. Tem coisas de Deus que não é para ser revelado. Deus não deixou ponto para ser descoberto. Ninguém sabe onde está a arca, ninguém sabe onde é o ponto de referência como abrir o mar vermelho, ninguém sabe sobre a abertura também do Rio Jordão. Então tem muitas coisas que o Senhor não entende. Por exemplo, a cruz, as vestes de Cristo na sepultura, tudo isso inventam, coloca cópias, né? Inventando, dizendo que é de Cristo. O cristianismo se projetou em cima disso. Tudo mito, tudo é uma mentira, tudo é engano, tudo eles inventaram, né? Eles não tinham nem noção disso. Não tem cruz nenhuma, tudo aquilo ali foi guardado. Ninguém sabe onde está a cruz de Cristo, ninguém sabe onde está aquelas vestes de Cristo Jesus. Então, isso está oculto, está guardado. Isso é com Deus. Ninguém sabe onde está a arca, com os 10 mandamentos. Mas, existe Apocalipse dizendo que a arca está com o Senhor. Isso depois eu vou mostrar para vocês. Amém? Então, ele diz aqui no 4, verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Contudo, nós consideramos como aflito, ferido de Deus e oprimido. Então ele levou todas as nossas enfermidades, nós estamos curados. Mas se você crê apenas, você crê em Cristo. Não, quando você diz que crê em Cristo, você tem que andar nas pisaduras dele. Como? Aqui. E ele, porém, foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então, quando nós estávamos desviados, não tinha um caminho, não tinha uma vereda. Então ele diz, todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo seu caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. No versículo 10 ele diz, todavia ao Senhor agradou moê-lo, fazendo enfermar. Ele ficou enfermo através de nós, ele levou na cruz. Aquele que usa a cruz está usando a cruz de Satanás, entendem? Aquela cruz pertence à igreja romana, à igreja católica apostólica romana. Não simboliza o cristianismo, simboliza o cristianismo romano, não cristianismo de Cristo. Na Escritura não tem cristianismo, é Cristo ressurreto. Temos que ser um cristão ressurreto. Não existe cristianismo, é antibíblico, isso é do catolicismo, não procede de Deus, né? São as regras dele, são os mandamentos dele. As religiões, ninguém pode apontar religião para religião. Apenas eu estou fazendo esse documento aqui, fazendo esse comentário, né, dando origem de onde procede o cristianismo, que hoje todo mundo está usando cristianismo, mas na verdade não procede. Foi fundado pelo imperador Constantino, um pagão, que no seu leito de morte resolveu se converter, ser batizado, né, naquele batismo que é numa banheira, coisa assim, que ele se batizou, né? E ainda continuava a lei da crucificação. No fim da sua morte, em 438 depois de Cristo, por aí mais ou menos, ele resolveu abolir a lei da crucificação, porque já existia já o cristianismo já em evidência desde 305, 310, 317 e assim sucessivamente, foi se organizando e projetou o cristianismo tendo domínio do Estado, né? E ele definia as profissões, os ofícios de pastor não, de presbítero, de sacerdote, e assim sucessivamente, diácono, em todo sentido, eles que pagavam, todas as contribuições de dízimo e ofertas, tudo era para o Estado. Tudo era sob o domínio dele, porque ele estava em falência, estava pobre, estava quebrado, na verdade, quando começou a construir templo nos 4 cantos do mundo. Significa que ele implantou uma epidemia de maldição, uma epidemia de enfermidade. Eu nunca vi tanta enfermidade
no catolicismo, na Idade Média, foi uma coisa de loucura. As coisas mais perversas que você possa imaginar. Imagine a peste negra que aconteceu. Temos que prestar atenção em outras pragas que aconteceram na Idade Média. Muitas histórias para ser contadas. Então, está acontecendo no tempo de hoje, epidemias também, muitas epidemias. Né? Aguarde que isso é só o começo. Vamos continuar. Então ele diz, enfermou, quando a sua alma se puser por expiação do pecado, verá a sua posteridade. Quer dizer, pelo pecado que ele levou, o pecado, ele expiou o pecado nele, todo mundo viu, né? E verá a sua posteridade. Prolongará os seus dias e a vontade do Senhor prosperará na sua mão. Tudo nós temos que prosperar a vida espiritual através de Cristo Jesus. Nossas curas da alma, do espírito, a cura do corpo. Né? Quem não é curado da alma não tem como ficar curado do corpo. Né? Por quê? O diabo não pode curar a alma, ele cura o corpo. Você não viu? As astúcias dele, ele está fazendo nas religiões, nos templos dele. Ele cura, mas curou a alma. Verifica a alma daquele homem. Ele cura o corpo, mas curou a alma. Onde tem isso? O próprio Cristo, quando os 10 leprosos, um só apenas voltou. Aqueles, os 9, voltou ao mundo. Eles só queriam os benefícios. É o que estão fazendo. Vocês estão indo no templo buscar benefício, em nome de Jesus. Mas naquele tempo, é isso que vocês têm que procurar entender. Para isso, o Senhor, no capítulo, em Mateus, capítulo 11, né? Capítulo 8, né? Capítulo 8, é isso? Vamos ler? Vamos abrir a Bíblia no livro de Mateus, capítulo 9. Amém? Capítulo 9, versículo. Abriu? Vamos lá? Vamos trabalhar? Cura de um paralítico em Cafarnaum. E entrando no barco, passou do outro lado e chegou a uma cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Mas Jesus, conhecendo os seus pensamentos, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil, dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Você já fez essa pergunta? O que é que você pode fazer nesse sentido? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados. Disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. E levantou-se, foi para a sua casa. E a multidão, vendo isso, maravilhou-se e glorificou a Deus, que dera tal poder aos homens. Observe que o Senhor, quando fez a pergunta, qual é o mais fácil? Nenhum dos dois é fácil, porque foi dada autoridade para Cristo perdoar. Para Ele fazer a cura, Jesus sempre Ele perdoa, por mais que seja em espírito, está perdoando e Ele cura. Porque quando Ele perdoa, tira aquele pecado da pessoa. Por isso que você tem que pedir perdão ao Senhor e perdão ao próximo. Você está cheio de pecados, então como você pode estar curado? Aqueles 10 leprosos, por exemplo, eles voltaram à sua vida de novo, né? Eles foram fazer o uso da sua vida de carnalidade. Mas um só, o Senhor disse: esse será salvo para a glória de Deus, né? Então, para você tomar a ideia, eles, como chama aqui, alguns dos fariseus, os escribas, né? Então, eles condenaram. Por quê? Porque ele não tinha conhecimento de quem era ele, que era o Messias. Mas por que ele condena?
Por que vocês estão fazendo essas coisas? Por que vocês estão buscando esses templos? Por que os líderes estão com esses problemas doutrinários? Por que estão pregando coisas que não procedem das Escrituras? Por que mistura as coisas do mundo com as coisas de Deus? Eles são os escribas. Eles estão acrescentando. Eles estão com os olhos fechados. O Senhor não abriu os olhos desses homens. Para isso, para você entender, você vê que ele fez essa cura, uma cura maravilhosa. Para que vocês entendam melhor, entendendo, eu vou aqui, vamos até o livro de 2 Pedro 1,9, 2 Pedro 1,9, vamos trabalhar. O Senhor gosta que a gente... 2 Pedro 1,9, 2 Pedro 1,9, o que ele diz aqui? 2 Pedro 1,9. Pois, vamos lá, pois, aquele em quem não há estas coisas é cego. Fé no Senhor, na palavra, nada vendo de longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Esses homens, eles estão cheios de pecados. Quando ele construiu um templo, ele já está cheio de pecados, porque se ele tomasse conhecimento da palavra de Deus, ele não faria tal pecado. Isso quer dizer que ele é um cego. Vamos lá. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e a eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Então você está tropeçando o qual o seu líder já tropeçou. Né? Então, vou repetir para vocês entenderem. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego. Que coisa? Nada vendo ao longe. Não tem como ver a grandeza da obra de Deus na Escritura, porque a Escritura ela é espiritual. Ela não é carnal, ela não é física. A igreja do Senhor ela é espiritual, ela não é de aparência, ela não é exterior. Havendo esquecido da purificação. Qual a purificação? Você se purifica através da veracidade da palavra de Deus. Conhecereis a verdade vos libertará. Né? Da purificação dos seus antigos pecados. O que é o antigo pecado? O homem antigo. O que é o homem? O velho Adão. Se for a mulher, a velha Eva. Né? Então, vamos colocar assim. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme na vossa vocação e eleição, porque nós fomos eleitos por Cristo Jesus para a salvação. Nós não fomos eleitos para fazer essa malfeitura. Né? Porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis. Porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, o reino já está dentro do seu coração, como Cristo fala. O reino já chegou, está dentro de você. Por que você está buscando o reino do homem? O reino no templo. O templo que o Senhor profetizou foi destruído. Foi destruído. Qualquer templo, até dentro de Israel, que tem vários templos, aquilo ali não tem validade espiritual para com Deus de nada. Então vamos continuar. Então, eu quero que vocês entendam. Vamos lá em Apocalipse, vamos aproveitar aqui, antes de entregar mais uma cura do Senhor. Apocalipse capítulo 3:17, o que ele diz aqui? Da igreja de Laodiceia. Porque as igrejas hoje são tudo bilionárias, né? Ele diz assim: como dizes, rico sou e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável, e pobre, e cego, e nu. Você, tanto o líder como os membros e seguidores, essa é a sua classificação. Essa é a palavra de Cristo, revelada ao apóstolo João, na ilha de Pátimo. Você duvida? Você crê? Então, para isso, nós vamos até
Vamos ver uma obra agora do Senhor, um livro de o Centurião, né? Centurião, vamos ver o Centurião aqui, Mateus 8,5. Mateus 8,5. Bem? Mateus 8,5. Vamos ver o que Deus está fazendo aqui para conosco, porque o Senhor está revelando. Nós estamos dialogando com as Escrituras, um papo amistoso, né? Vamos lá. No capítulo 8, versículo 5, versículo 13, né? 8,5, ele diz aqui: e o servo de um centurião, até o versículo 13. Vamos lá, tem que fazer a narrativa, né? É importante que faça a narrativa, né? 8,5. Isso foi, essa passagem está lá em Lucas 7,1 a 10. É sobre o centurião de Cafarnaum, um paralítico, né? Vamos lá. Diz: descendo ele no monte, seguiu 5, perdão. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Maravilha, né? Os apóstolos de hoje, que estão dizendo que apóstolos, pastores, profetas, pode entregar uma mensagem dessa? Vamos ver agora. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de entres debaixo do seu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Se chegar uma pessoa hoje no seu templo e pedir para você que a pessoa não pode, né, chegar até você, que ele está em uma extrema enfermidade, você pode fazer uma oração, já que porque o Espírito Santo, ele é onipotente, onisciente e onipresente, está presente ao mesmo tempo aos justos, né? Então, eu quero saber se você faz isso. Faz? Faça. Peça aos membros, ou algum dos membros tome essa atitude. Então vamos lá. Pois, também eu sou um homem de autoridade. Ele deu uma comparação que ele é um homem de autoridade. E Jesus se maravilhou quando ele falou isso. No versículo 10 ele diz: maravilhou-se Jesus ouvindo isto e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Então ele diz: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente. O Evangelho veio de onde? Do Oriente, não é? Para o Ocidente. Nós somos ocidentais. E assentar-se-ão na mesa com Abraão, Isaac e Jacó no reino dos céus. Deu para entender agora? Quer dizer, isso quer dizer que nós vamos conhecer. Ele tem uma figura de linguagem aqui, mas nós vamos conhecer muita gente, os profetas, os patriarcas, os apóstolos, né? Por sinal, os apóstolos lá nas 12 portas, que está lá em Apocalipse, que são os apóstolos, né? Então ele diz: e os filhos do reino serão lançados, olha, e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Eu quero que você preste muita atenção no que o Senhor está dizendo aqui. Ele diz assim: mas vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e assentação à mesa com Abraão, e Isaac e Jacó no reino dos céus. Ele aqui fala: e os filhos do reino, outro reino, ele não fala do céu, o reino, é o reino das trevas, serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Isso quer dizer que aquele que não está no reino do Senhor, não está fazendo de acordo com o que Cristo ensinou, que ele discipulou, então verdadeiramente você vai ter um grande ranger de dentes. E já está tendo esse ranger de dentes. Existe uma parte do inferno, é a sua vida de sofrimento, isso já é infernal. E a sua vida de paz é a sua vida celestial na terra, que é passageiro, e a vida infernal, passageira também de cada ser humano. Mas depois vem a definitiva, a eterna, a condenação eterna e a salvação eterna. Bem? Então, ele fez essa cura e tudo isso foi maravilhoso. Bem? Depois ele tem Mateus 9,1.
Vamos continuar aqui, Deus tem a obra, está realizando. Mateus 9:1, ele cura um paralítico. Ele cura um paralítico. Vamos ver como é que ele realizou. Mateus 9:1, que está também em Marcos 2:1, está em Lucas 5:17, tudo isso está confirmado nas demais escrituras dos apóstolos e evangelistas. Né? Então, ele chegou aqui, ele diz, cura de um paralítico, e entrando no barco, passou para o outro lado e chegou na cidade, e eis que trouxeram um paralítico deitado numa cama. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: filho, tem bom ânimo, perdoados estão os teus pecados. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. Quer dizer, eu estou repetindo de novo para que dê consistência a essa cura que o Senhor fez desse paralítico. Amém? Glória a Deus. Amém? Então eu dei um reforço sobre a cura do paralítico de Cafarnaum. Amém? Agora abra sua Bíblia lá no livro da cura de uma paralítica, no capítulo 13 de Lucas. Veja a maravilha que o Senhor realizou. No capítulo 13, a partir do versículo 10, diz assim: a cura de uma enferma no dia de sábado. Ele diz: e ensinava no sábado em uma das sinagogas, e eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Entenda, todo tipo de enfermidade é espiritual. É um espírito maligno, não tem saída, é um espírito maligno. Todo tipo de doença, que seja carnal ou que seja espiritual. Vamos lá. Havia já há 18 anos e andava curvada. Você vê que ele montou da mulher, puxou a mulher, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-o a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. Só essa palavra. Quando Deus quis colocar a mão, Jesus, que é Deus Filho, quis colocava a mão, ele não colocava a mão. Às vezes, pela palavra, ele já repreendeu o demônio ali. Tá vendo? Mas está livre da tua enfermidade. Vamos colocar a palavra dele. Depois ele pôs a mão, e pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Jesus podia colocar a mão, os apóstolos podiam colocar a mão, porque se fazia necessário esse ritual, porque não tinha a escritura sagrada. No tempo de hoje nós temos a escritura. Bem, nós temos a escritura quando você... Agora, por exemplo, eu estou narrando a escritura. Nós podemos ser curados quando vivemos nas leis de Cristo, a lei espiritual. Viver na obediência de Cristo. Então, não temos mais sofrimento. Ele continua, vamos continuar aqui. Ele diz: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, e assim na mão, e pôs a mão sobre ela, e logo endireitou-se e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há que é mister trabalhar. Mister quer dizer necessário. Neste, pois, vinde para ser de curados, e não no dia de sábado. Você vê que ele era tão perverso, que ele está vendo a cura daquela filha de Abraão, filho que era considerado filho de Abraão, que era o pai da fé do povo de Israel, ou seja, pai da fé. Não tinha sensibilidade, não tinha humanidade, não era humano. Eles eram perversos. Eles queriam seguir à risca aquela palavra, mas ele não entendia o sábado. Que dia de sábado é para se fazer o bem. O sábado que foi feito no sábado de sofrimento dos hebreus, emplacou até no tempo com eles. E eles acrescentavam mais mandamentos, mais leis para os judeus. Então, respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura
cada um de vós do seu boi, o Senhor deu mais outro tipo de analogia. Sempre, cada sábado que eles vinham reclamar a Cristo, Cristo dava a resposta. Ou jumento e não o leva a beber, viu? Cada resposta sábia do Senhor. É maravilhoso tudo isso. Quer dizer, o jumento vai morrer de sede ali? Fazendo comparação, quer dizer, vocês estão dando água ao jumento, mas não pode dar água para um ser humano? Não pode salvar um ser humano? Eles não davam valor ao ser humano. Eles eram perversos. Então ele continua. E não convia soltar desta prisão no dia de sábado esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha preso. A outra de hemorragia tinha 12 anos, e os médicos não resolviam. Esta tinha 18 anos, Satanás tinha preso. Você, por exemplo, você está preso sob o laço de Satanás, que tem pregado palavras equivocadas, palavras errôneas, doutrinas de homens, e está multiplicando o volume de enfermidade e doenças, porque está dando uma fé maligna, malévola a essas pessoas. Essas pessoas estão sofrendo muito por causa de vocês, senhores líderes. Vocês são muito perversos. Você precisa se converter, você precisa ter um encontro com Deus. Mas vocês, o dia de vocês estão contados, porque Deus tem um acerto de conta com vocês na terra. Vocês ainda em vida, você crê nisso? Porque é a palavra do Senhor. Você vai ver a glória de Deus sobre os seus feitos malévolos, construindo templo em nome dele. Todas as religiões que usam o nome do Senhor têm um acerto de conta com Deus. E, aliás, já vem acontecendo muitas coisas. E, na atualidade, tem coisas horrendas acontecendo. A epidemia variadas que está acontecendo na terra, e o povo ainda não entende, não procura chegar até a veracidade de Deus nas Sagradas Escrituras, falar com o Senhor. Por que não consegue ter entendimento? Porque os seus ouvidos estão como chão. O coração está cheio de pedra de concreto, até com ferro, com aço, para que não penetre a veracidade de Deus, porque foi a obra do diabo, implantado naqueles homens que são escolhidos do diabo, que é os escolhidos de Deus e os escolhidos do diabo. Isso já foi destinado, isso está escrito. Né? E dizendo isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Então, por isso que eu quero que vocês sejam observadores nesse aspecto. Ele cura um cego de nascença. O Senhor cura um cego de nascença lá em João 9. Vamos ver. Vamos lá para João 9. João 9. João 9. Vamos ver. Olha o que aconteceu aqui. João 9. João 9. A partir do versículo 1. Do 1 ao 7. Vamos só fazer essa leitura. A cura do cego de nascença. E passando, Jesus viu um homem cego de nascença. Passando. Você está andado pelas ruas, pelos bairros, pela cidade, para ver quem está enfermo, nas calçadas, nas suas casas? Vocês constroem o seu templo para todo mundo ir adorar você. Jesus não está fazendo isso. Jesus percorria, os apóstolos percorriam. Vocês, com as suas luxúrias, né? A sua arrogância, a sua prepotência, a sua ostentação, aguardando, sentando naquele altar luxuoso, aqueles bancos, aquele sistema sonoro, aquele sistema arquitetônico, aquela arquitetura volumétrica para chamar a atenção dizendo que foi Cristo Jesus. Por favor, vocês verdadeiramente não conhecem a Deus. Não conhecem por quê? Porque Oséias fala isso, 4:1 de Oséias. Se Deus não conhece o Senhor. Então ele diz: e passando Jesus viu um homem cego de nascença, e os discípulos que lhe perguntaram, dizendo: Rabi, quem pecou os seus pais, para que não nascesse cego? Jesus respondeu: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestasse nele as obras de Deus.
nem os pais pecaram e nem foi ele. Agora, vamos lá. Outra vez, para vocês entenderem. Aqui, ó. Jesus respondeu, nem pecou, nem seus pais, nem... ele perguntou. Ele respondeu, nem ele pecou, nem seus pais. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. O Senhor não quis falar lá do Éden. A cegueira vem pela desobediência. Né? A cegueira vem pela desobediência. Porque quando Jesus chegou na terra, quando ele começou o ministério dele, já tinha 400 anos em silêncio de Deus. Jesus, ele tirou o silêncio de Deus. Ele passou a ser a voz de Deus, o porta-voz de Deus, recebendo. E eles não entenderam que ali era Deus Filho, era o Filho de Deus. Ali começou a existir começou a dar conhecimento que é Deus. Eles não entendiam o que era Deus. Eles tinham dificuldade de entender Deus porque a Escritura estava fechada aos olhos dos religiosos. Vou continuar aqui, né? Responder, nem ele nem os pais. Foi assim para que se manifestasse nele as obras de Deus. E se manifestou naquele momento a obra de Deus, para mostrar a misericórdia dele, pelo mal feito do povo de Israel, dos reinados de Israel, do povo, que atingiu a todos, porque quando entra uma epidemia na terra, vai bater nas portas de todo mundo. Uns sim e outros não. Né? Pode ser que bata na porta de uma pessoa que menos poderia não ser favorecido. Tem pessoas que foi favorecido e outros não. Vamos lá. Convém que eu faça, isso é uma revelação, convém que eu faça as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, e noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Quer dizer, quem te enviou para fazer essa obra do Senhor Jesus? O Senhor Jesus enviou você para construir um templo, para levar o povo todo para adorar você, com seus espetáculos, seus shows, e dizer ainda expulso em nome de Jesus Cristo? Essa é a façanha de Satanás. Então, enquanto eu estou no mundo, sou a luz do mundo. Você tem recebido a luz do Senhor, porque Ele é a luz do mundo. Você é a luz das trevas. Então, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com lodo os olhos do cego. E disse-lhe, vai, lava-te no tanque de Siloé, que significa enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e aqueles que diante tinham visto que era cego diziam, não é este aquele que estava sentado e mendigava? Vocês estão fazendo do jeito que Cristo está fazendo? Deus está dizendo que Ele é a luz do mundo. Ele está percorrendo. Vocês ficam com a sua pompa, constrói de templos diversas filiais, igual às empresas de loja, de carro, produzindo filiais, imitando exatamente os critérios da Igreja Católica Apostólica Romana, que o cristianismo pertence a ele, que abriu templo em todos os lugares do mundo. Vocês estão fazendo a mesma coisa as outras religiões. Para dizer, quer dizer que Cristo, eu vou para ali porque Cristo vai para ali. Esqueceu quem é Cristo? Cristo é onipotente, onisciente, onipresente. Então, vamos continuar aqui. Ele tem mais uma, essa é a cura do cego de nascença. Vamos à cura de 2 cegos e um mudo. Você faz essa obra? Vamos lá. Mateus 9:27. Vamos trabalhar. Deus está... O Senhor, eu estou dando testemunhando a obra do Senhor. Né? Testemunhando a obra do Senhor. Isso são as enfermidades da época. Por 400 anos Deus se ausentou. Deus não está ausente nesses templos? Está presente? Vocês têm certeza que está presente o Espírito do Senhor? É claro que não. E o Espírito Santo vai estar no meio de líderes cheios de iniquidade? Se quem está naquele templo, segundo Zacarias 3, Satanás está ali dirigindo?
tem um tição ali dirigindo eles, que é o pai da mentira, do diabo. Vocês têm que entender, é pesado falar isso, mas isso é verídico. O sofrimento nessas igrejas nunca acaba. Inventam movimentos, inventam tipo de propósitos, tipo de campanhas. Né? Não tem importância se fizesse uma campanha voltado à veracidade da palavra de Deus, mas é na veracidade da palavra dos dogmas daquele ministério, dos planos que eles estão executando financeiramente. Tudo é por financeiro. Então isso é a obra do diabo. Então no capítulo 9 de Mateus, 9:27, que ele diz aqui, fala aqui, 9:27, vamos aqui, 9:27, bem, Mateus, capítulo 9, versículo 27. E partindo dali, seguiram 2 cegos, clamando e dizendo: tem compaixão de nós, filhos de Davi. E quando chegou a casa, os cegos se aproximaram-se deles, e Jesus disse-lhe: credes vós que eu possa fazer isto? Disseram-lhe eles: sim, Senhor. Tocou então os olhos dele, dizendo: seja-vos feito segundo a vossa fé. Essas pessoas estão indo nesse tempo buscar esses líderes cheios de fé para encontrar uma resposta de Deus. Você não vai encontrar resposta nesse lugar. Vão buscar uma cura. Geralmente, a maioria das curas é tudo física. Mas eles esquecem, quando ele entra naquele templo, ele está entrando num templo espirituais, de espíritos. Né? De espíritos. Quem está no comando ali é um espírito maligno que está no comando daquele altar. Porque aquele templo não é de Deus, é um templo pagão. Então toda obra, ela é pagã. Toda aquela obra é da escuridade. Então, ele diz: e os olhos se lhe abriram, e Jesus ameaçou, dizendo: olhai que ninguém saia. Mas tendo ele saído, divulgaram a sua fama por toda aquela terra. E havendo eles retirado, trouxeram-lhe um homem mudo, endemoniado. E expulsou o demônio, falou o mudo, e a multidão se maravilhou, dizendo: nunca tal viu isso em Israel. Mas os fariseus diziam: ele expulsa os demônios pelo príncipe dos demônios, porque os demônios eram deles, porque ele infringia a lei de Deus, as escrituras sagradas. Por isso que vocês devem estar comedidos diante da palavra do Senhor, de acordo com o Senhor, na vontade do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará de todas as epidemias, de doutrinas vãs, de doutrinas falsas, de dogmas, de religiões perversas, de propostas mirabolantes de líderes para angariar fundos, vendendo a salvação, libertação, cura, doutrina. Tudo isso é contra as Sagradas Escrituras. O cristianismo foi fundamentado no capitalismo. Todas essas religiões, essas igrejas, estão fundamentadas no capitalismo. Todos querem ganhar dinheiro. Diz o Senhor: saia dela, povo meu. Apocalipse, para não ficar minha palavra, no capítulo 18 de Apocalipse, ele diz o seguinte: e eu vi outra voz do céu que dizia, capítulo 18 de Apocalipse: sai dela, povo meu, para que não sejais participante dos seus pecados e para que não incorras nas suas pragas. Porque estão cheios de pragas, quer dizer, de doenças, de enfermidades. Porque já os seus pecados se acumularam até ao céu, e Deus se lembrou da iniquidade dela. Eu agradeço pela sua presença. Que a paz e a graça do Senhor esteja sempre com vocês. E que Deus abençoe você e sua família grandemente. E que você abra o seu coração para que o Espírito Santo possa habitar e te dar entendimento e compreensão. E te dar a verdadeira unção, que é a palavra do Senhor. Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. João 8:32.
Abraço de paz, óculos santo e até a próxima, com a graça de Deus. Amém.